Então, novamente, uma boa tarde a todos. Me chamo Giovanna Giovannini e represento a 22ª Região Tradicionalista como primeira prenda juvenil, e é com muita alegria que apresento a vocês a minha pesquisa de mostra folclórica, que, conforme nota de instrução do Departamento de Cultura do MTG, traz como temática Ciranda Cultural de Prendas Estaduais, História e Vida das Prendas Estaduais do Rio Grande do Sul. Bom, para mim desenvolver esse trabalho, eu segui as orientações da nota de instrução do MTG e realizei tanto uma pesquisa bibliográfica quanto uma pesquisa de campo. E assim, pude escutar histórias que inspiram e demonstram um caminho percorrido com resiliência e muito amor à causa tradicionalista. Peço licença para aqui dispensar o breve relato sobre o surgimento dos concursos de prendas, pois hoje essa história será contada através dos relatos e das experiências das minhas entrevistadas. Inicialmente, na minha pesquisa de campo, conversei com as prendas do Rio Grande do Sul e da 22ª Região Tradicionalista, Ludinara do Nascimento Scheffel, Denise Peter Bergemeyer, Júlia Calvi da Silva e Isabelle de Lima. A primeira história que eu ouvi foi a da Ludinara, que começou sua caminhada no tradicionalismo ainda na infância e conquistou o título de primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul nos anos de 1985 e 1986, e em 1989 e 1990 foi eleita a primeira prenda juvenil do estado. A Ludinara, durante a nossa entrevista, relembrou com muito carinho os momentos da sua preparação, o apoio da sua família e as amizades construídas. A Denise teve sua vivência no CTG Sangue Nativo de Parobé desde o nascimento, pois seu avô foi um dos sócios fundadores da entidade. Aos 4 anos, já fazia parte da invernada infantil, com apenas 9 anos participou do seu primeiro concurso na categoria Mirim e aos 11 foi eleita a segunda prenda Mirim do Rio Grande do Sul. A Isabelle também iniciou ainda muito jovem, aos 4 anos, no CTG Querência Azaleia. Com o tempo, foi fortalecendo sua caminhada por meio da dança e no ano de 2025 conquistou o título de primeira prenda mirim do Rio Grande do Sul. Ela relembrou durante a nossa entrevista, ela destacou, na verdade, valores como responsabilidade, respeito e gentileza, além, claro, do apoio fundamental da sua família e de referências importantes na sua trajetória. E então, conheci mais a fundo a trajetória da Júlia Calvi da Silva. E a Júlia foi a prenda escolhida para ser o foco da minha mostra para esse estadual. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre a trajetória da Júlia, eu gostaria de explicar para vocês a escolha deste cenário. Quando eu conversei com a Júlia e com a sua mãe, elas me relataram que foi na sala de jantar da casa da família que a Júlia passou a maior parte do tempo da sua preparação, tanto que a mesa não era mais utilizada nem para os almoços, pois a Júlia deixava ali todo o seu material de estudos para que ela não perdesse tempo os guardando diariamente. E foi ali, ao redor daquela mesa, que surgiram memórias, ideias e o fortalecimento de um sonho de criança. Então agora faremos uma breve viagem no tempo nas lembranças da Júlia. A Júlia nasceu no dia 18 de setembro de 1999 em Encantado e na comemoração do seu primeiro ano de vida, ela ganhou o seu primeiro vestido de prenda, um presente dos seus avós. Aos 6 anos, a Júlia pediu para começar a dançar no CTG. A sua mãe, Sinara, prontamente a levou ao CTG Sangue Nativo de Parobé, que inclusive se localiza até os dias de hoje na rua de trás da casa da Júlia, e foi ali que ela iniciou sua história. Pouco tempo depois já sonhava em ser prenda, inspirada por sua mãe e por sua Dinda, que também já haviam participado de cirandas regionais, ainda em Encantado, representando o CTG Giuseppe Garibaldi e a 24ª Região Tradicionalista. E aqui eu tenho a faixa da sua mãe enquanto prenda do CTG, e uma foto da sua mãe e da sua Dinda. A Júlia foi eleita primeira prenda mirim do CTG Sangue Nativo aos 9 anos. A Júlia foi prenda mirim, juvenil e adulta do CTG Sangue Nativo e da nossa região, participando então de 4 cirandas estaduais, nos anos de 2011 na categoria mirim, 2015 e 2017 na categoria juvenil e 2024 na categoria adulta. A Júlia, inclusive, ainda na nossa primeira conversa, ela me disse que se fosse para escolher um objeto que representasse sua trajetória no tradicionalismo, ela escolheria sua faixa de prenda mirim regional, pois foi no seu primeiro estadual que ela mudou sua visão sobre os concursos de prendas, fortalecendo ainda mais o sonho de um dia representar o nosso estado.
E anos depois, no ano de 2017, depois de anos de dedicação, a Júlia foi eleita a terceira prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul. Ela me contou que essa conquista veio acompanhada de muitos desafios e aprendizados, mas também de união e companheirismo. Me falou que a sua gestão estadual foi marcada pela força da equipe, pelo respeito entre prendas e peões e por um sentimento de pertencimento que ela guarda com carinho até hoje. As suas colegas de gestão, Maria Fernanda e Isadora, relembraram com muito carinho os momentos vividos ao lado de Júlia e me disseram que ela se destacava pela iniciativa nas ações da gestão e pela forma acolhedora com que ela vivia todos os momentos. E aqui eu tenho uma lajota que foi dada de presente para Júlia, pela Maria Fernanda e pela Isadora, quando ela completou 18 anos, onde dá para ver que elas se nomeavam o Trio Mais Amor. Elas eram conhecidas como o Trio Mais Amor. Anos depois, mais madura e já formada, a Júlia foi responsável de trazer para a nossa região um primeiro título estadual na categoria adulta, se tornando, em 2024, segunda prenda do Rio Grande do Sul. Um título que foi muito comemorado por ela e por todos aqueles que fizeram dos sonhos da Júlia seus sonhos. No entanto, aqui eu não quero falar sobre honrarias, títulos ou conquistas, pois a história da Júlia não se limita apenas às suas conquistas estaduais. A Júlia foi responsável por resgatar em nossa região o Sarau da Prenda Jovem, um evento que havia acontecido apenas uma vez em 2001. Esse resgate, segundo a própria Júlia, foi um dos momentos mais significativos da sua caminhada. E o mais incrível é saber que a Júlia deixou seu marco na história da nossa região, mesmo antes de ganhar o seu primeiro título estadual, pois o Sarau aconteceu em abril de 2017, sendo o trabalho de conclusão da Mostra Folclórica da Júlia para o Estadual de Bagé. E para representar esse momento, eu trouxe essa boneca de pano, confeccionada pela sua madrinha Cristiane, para compor o cenário da mostra estadual daquele ano, representando o ritual da boneca. Então, no ano de 2025, a Júlia deixou mais uma vez o seu marco na história da nossa região, recebendo pela primeira vez em Parobé um evento estadual. Ela foi anfitriã do 37º Seminário Estadual de Prendas do Rio Grande do Sul, um evento que foi marcado pelo trabalho em equipe, pelo cuidado ao falar sobre saúde mental na preparação para os concursos e dicas para dicção e oratória. E o companheiro de sonho de Júlia, Matheus, me contou que a amizade dos dois nasceu antes mesmo da conquista dos títulos e que um dos momentos mais significativos que viveu ao lado de Júlia foi a defesa da proposta para nomear a Sala da Presidência do MTG como Sala da Presidência Manolito Carlos Savariz, nos comprovando que os legados surgem muitas vezes antes mesmo da conquista dos títulos. A participação em cirandas reflete na vida de cada uma de nós, pois os concursos não são sobre cargos, mas sim sobre amadurecimento, conhecimento, sonhos e ideias. A Júlia me contou que a sua participação em cirandas refletiu em todos os âmbitos da sua vida e que se fosse para viver tudo de novo, ela gostaria que fosse da mesma forma, com os erros, aprendizados, resultados e amizades que obteve durante a jornada. Inclusive, o tradicionalismo foi inspiração para o seu TCC da Faculdade de Direito, que trouxe como título o Direito Fundamental à Cultura e seus instrumentos de fomento, o tradicionalismo gaúcho e os desafios na busca da proteção cultural, nos comprovando que as cirandas nos preparam para os desafios e para o mundo. E a sua dedicatória foi direcionada a todos nós. A todas as pessoas que, assim como eu, vivem a cultura autêntica do Rio Grande do Sul através dos valores que são validados não por serem antigos, mas por serem eternos e que buscam diariamente mais valorização, visibilidade e apoio às causas culturais e aos centros de tradições gaúchas. Que possamos sempre acreditar, lutar e amar a causa que abraçamos. Por fim, quando eu perguntei para a Júlia sobre qual seria o seu legado... Oi? Tá bom. Por fim, quando eu perguntei para a Júlia sobre qual seria o seu legado, ela me disse que não tinha como me dar essa resposta, mas que gostaria que as pessoas lembrassem dela pelo que ela era e pelo que ela deixou para as pessoas e nas pessoas, e não apenas pelo cargo que ela carregou. A Júlia, inclusive, ela sempre disse que os títulos, as honrarias e os objetos materiais ficarão dentro de um armário, pegando pó. E o que fica são os momentos que vivemos, as pessoas que conhecemos e o conhecimento.
Bom, eu poderia contar muitas outras histórias para vocês que me foram contadas pelos entrevistados, porém, por conta do tempo, não será possível. No entanto, eu espero que possamos sempre seguir o exemplo dessas prendas e nos lembrar que o verdadeiro valor de uma faixa está no que ela representa e não apenas no lugar onde ela é colocada. Muito obrigada e fico à disposição caso tenham alguma pergunta. Parabéns. Eu estou satisfeitíssima aqui. Que E bom. você continua atuante, né? Isso que é importante. Sim, sim, com certeza. Giovana, se pudesse definir a Júlia em uma palavra, o que tu definiria ela e por quê? Olha, eu acho que persistência, porque a Júlia, ela foi uma pessoa que ela concorreu diversas vezes e nos primeiros 2 concursos dela, que ela concorreu na categoria Mirim em 2011 e em 2014, se eu não me engano, foi na categoria Juvenil, ela não conseguiu nos 2 e mesmo assim ela foi de novo. Então isso é uma coisa que não é que seja difícil da gente ver, mas ainda assim a gente sabe que as cirandas elas exigem muito da gente. Então ela ter continuado com toda a força e ter conquistado esses títulos depois, realizando o sonho dela, é uma coisa que eu admiro muito, então acho que é isso. Sim. Uhum. Certeza que ela deve estar muito emocionada com essa. Com certeza. Parabéns por nos contar a história da Júlia. Obrigada.